Não pode ser isso. A Ana, que é minha sócia, nunca me examinou. Mentira. Tu foi a única que me examinou. Tem muita, sério, é muita demanda de creme clareador. Tudo que eu faço no rosto se aplica aqui também. Então é uma área segura para procedimento estético. Tem, em resumo, a gente pode renovar o rosto e a gente pode renovar lá embaixo, né? Podemos não só com laser, mas com uma cadeira que a gente tem lá, que faz um trabalho parecido com o que vocês fazem. Ai, eu testei essa cadeira! Quantas contrações ela faz? Conta pras gurias. Acaba, né, massageando por dentro. Então arde um pouquinho na hora, mas depois já não sente mais. Fica tudo anestesiado, como os procedimentos faciais. Então eu quero perguntar daqueles lá de baixo, tá? Vamos. Eu quero saber, Fai. Eu vou contar pra vocês. A Pepeca ideal, ela não existe, tá? Podendo ter mais prazer, por que não, né? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Sala Íntima. Hoje a gente tá aqui na sala íntima do meu escritório e eu tô muito feliz em receber uma convidada muito especial. Hoje eu vou estar aqui com a doutora Fairuz Helena, minha amiga querida do coração, e ela é médica dermatologista especializada em procedimentos íntimos femininos. A gente vai desmistificar tudo sobre procedimento íntimo e ela vai trazer várias dicas pra gente se tornar mulheres melhores, porque afinal a vida só melhora depois que a gente melhora. Então, Fai, seja bem-vinda! Então, Fai, obrigada por ter aceitado esse convite, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz que tu tá aqui. E quando eu comecei a idealizar um pouquinho desse canal, desse projeto, tu foi uma das primeiras pessoas que eu pensei. Ai, obrigada, verdade. Que honra! É verdade. E a Ana até me disse assim, tu tem que chamar a Fai. E ela me disse pra eu te chamar por um motivo bem específico. E aí eu disse, não, eu vou chamar a Fai por outra coisa, porque eu quero conversar com ela sobre outras coisas. Então vamos lá, vai ser um prazer. Mas antes, Fai, te apresenta pras gurias, porque a gente tá num público que talvez ainda não te conheça. Eu te conheço já sei muitas coisas sobre ti, mas as gurias não sabem. E a minha introdução foi tão breve, né? Então conta um pouquinho mais o que tu faz, como é que tu atende, qual é a tua especialidade, enfim, dá em linhas gerais pra gente. Então tá, muito prazer, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou médica dermatologista, mas há uns anos, né, eu já venho nichando numa área que eu tenho um carinho muito especial, que é o rejuvenescimento íntimo. Eu trabalho com isso há mais de 5 anos e é uma área que ela é uma zona de interseção com outras áreas da medicina. Então a gente compartilha também com cirurgiões plásticos, ginecologistas, e o médico dermatologista ele tem um papel, né, que como nós temos um domínio muito grande de lasers, procedimentos injetáveis, a gente atua não só na parte funcional, mas também na parte estética, porque a estética, por incrível que pareça, para as mulheres, ela é importante até na região íntima, que poucas pessoas vão ter acesso. A gente consegue melhorar muito a autoestima e a autoconfiança e, por que não, o prazer, né? Tão importante. Não, e sabe o que eu acho, Fai? Há anos atrás a gente não ouvia falar muito sobre isso, né? E hoje em dia eu vejo muito, entre rodas de amigas, a gente conversa sobre uma coisa ou outra e, claro, a gente sempre teve uma vaidade, a mulher sempre foi muito mais vaidosa que o homem, mas agora parece que isso tá cada vez mais latente. Eu não sei se tu pensa isso, se tu percebe isso também, né, nos teus atendimentos, enfim. E justamente sobre a gente ter essa coisa de, eu costumo dizer, né, todo mundo sabe o que é um preenchimento labial, todo mundo sabe como é que é um botox, todo mundo sabe como é que funciona, quanto custa, quem que faz e tal. Mas tá, e um procedimento íntimo? A gente sabe como é que é, quais as opções que tem. Eu que trabalho um pouco com isso, com a questão, né, da intimidade, a gente tem ali dentro do Vagina Sem Neuro, a gente fala nesse assunto todo dia. Eu mesmo não sei o que dá pra fazer, eu que sou tua amiga, que a gente conversa, assim, eu não sei os detalhes. Então, eu queria muito que tu contasse um pouquinho pra nós, Fai, o que é, o que a gente... Quais são as opções que a gente tem? O que tu faz mais no teu consultório? O que as mulheres querem? Vamos começar com o que elas querem. Como é que é a mulher que chega no teu consultório hoje? Então, assim, normalmente a mulher que busca um tratamento íntimo,
é da faixa etária dos 50 a mais, porque são 50 mulheres mais. que já têm alguma alteração hormonal que vai repercutir na função. Então são mulheres que já apresentam escape de xixi, secura vaginal, dor na relação por conta, né, dessas alterações que são do tempo, que são do processo fisiológico do envelhecimento. Então, é o maior número de mulheres que me busca. Claro que tem mulheres mais jovens que buscam por questões estéticas, porque tiveram muita foliculite e a região íntima está mais escura, ou porque tiveram emagrecimento muito importante agora na era das canetinhas emagrecedoras. E pós-cirurgia bariátrica também, que daí a pele fica muito flácida ali na região. Então, assim, são diversas as causas. Eu separo como funcional, né, o que altera a função da região, e a estética. A estética não tem idade, tem necessidade. Então, tem mulheres muito jovens que têm necessidade de uma ninfoplastia, que se incomodam muito com o pelinho encravado, que tem vergonha de colocar um biquíni porque tem um escurecimento não só da virilha, mas também ali da região da vulva. Enfim, são diversas as possibilidades que a gente tem de tratar essa região, e o principal, não tem tabu. Se incomoda a mulher, não sou eu que vou dizer que aquilo é importante ou não, né? Eu tô ali para resolver uma queixa, porque daqui a pouco ela teve um relacionamento que alguém pontuou alguma coisa e ela ficou encucada. E ela já ficou cheia de neura, porque é normal, né? Imagina se às vezes alguém fala, sei lá, uma coisa do cabelo, né? A gente já fica assim, será que tem alguma coisa errada? Tu imagina alguém vai falar de uma região que é tão íntima, né? E daqui a pouco a gente faz um procedimento, ela tira aquilo de cabeça, olha que leveza que eu trago pra vida de uma pessoa. E sabe que eu acho muito importante isso, porque assim, a gente sabe quantas mulheres estão, a gente ouve ali dentro do Vagina Sem Neura sempre, a mulher tem vergonha do corpo, né? A mulher não consegue se soltar muitas vezes na hora H, ela tem que apagar a luz, enfim. E tu imagina que esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, de ajudar com que ela tenha uma autoestima melhor, com que ela consiga lidar com as questões dela, ajuda muito em todos os âmbitos da vida dela, né? Parece, até eu brinco, assim, que as pacientes, quando vêm me procurar, que elas estão realmente desconfortáveis, a gente faz o tratamento, a gente aplica um laser, um injetável. Na segunda sessão, a mulher vem mais arrumada, mais maquiada, parece que realmente tudo, né? Desabrocha, porque ela se sente mais autoconfiante, daqui a pouco ela tá envergonhada, só quer ter relação no escuro. E isso limita muito a mulher, né? A gente sabe que falar sobre prazer feminino é uma coisa muito atual. Não se falava, as mulheres elas aceitavam muitas coisas, e hoje em dia a gente pode não só dar voz para essas questões, mas também ajudar quando tem algo que incomoda. E sabe que isso que tu vem falando, né, sobre a questão do prazer feminino, a gente percebe que eu sempre digo, a gente vive numa bolha, né? Ainda mais que a gente trabalha com isso, então Exato. Mais bolha ainda, né? Um percentual assim, tipo, muito pequeno, que é o que a gente sabe. Mas quando a gente começa a olhar, principalmente através da internet, que eu sei que tu tem uma presença digital bem forte, a gente começa a ver a realidade das pessoas, a gente fica impressionada, porque assim como a gente tem acesso a tudo, a maior parte das pessoas não tem acesso. Então, assim, quando a gente ficou sabendo que 50% das mulheres têm dor na relação, ou isso é verdade, 60% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Então, e a gente não tá falando de mulheres que recém começaram a vida sexual, que estão se descobrindo. A gente tá falando de mulheres casadas, de mulheres que já têm experiências. Então, como a gente tem um amplo espaço para trabalhar, para conversar sobre, né, e para muitas vezes desmistificar. E isso começa no meu trabalho, no caso, no consultório. Porque na primeira consulta eu sempre dou um espelho para a mulher e eu mostro as regiões anatômicas, eu pontuo cada área e digo, aqui a gente tem o clitóris, nós temos o introito vaginal, os lábios internos, externos, a gente faz um mapeamento. E assim, já me aconteceu, não foi uma nem duas, foram diversas vezes, das mulheres não saberem nem onde é o clitóris. Imagina. Né? E tudo que a gente desconhece, como que eu vou atingir um prazer numa região que foi feita para o prazer feminino se eu não sei onde ela está? A gente nem sabe como é que é. Se elas não sabem, Exato. Imaginam eles.
Exato. Né? Então a gente não, muitas vezes a mulher não sabe nem como mostrar pro parceiro o que ela gosta, porque se nem ela sabe, como é que ele tem a obrigação de saber, né? Então eu acho muito rico, assim, esse momento de autoconhecimento, que a mulher, ela pode, assim, pegar um espelhinho, olhar as suas estruturas, né? Na consulta eu abro um espaço pra gente conversar sobre isso, tirar as dúvidas, tem algo que te incomoda, né? Entendeu tudo aqui da região, então eu brinco que é um tour guiado. Que legal, que legal. Mas sabe, Fai, a vez que eu tive no consultório, tu sabia que eu vou te contar um segredo? A Ana, que é a minha sócia, nunca me examinou. Mentira. Tu foi a única que me examinou. É verdade. Eu e o marido. Exatamente. Mas tu sabes que, assim, eu acho que isso é legal da gente falar, porque eu vejo que, pelo menos eu nunca conversei com as minhas amigas sobre isso, Sim. mas eu sei que tem muita neura, tá? Então, assim, será que minha perereca é bonita? Será que é normal? Será que isso é certo? Será que a maior parte das pessoas são assim ou não é? Porque eu, por exemplo, eu não vejo... Claro, agora trabalhando com isso, a gente vê em vídeo, né? Essa questão mais anatômica, tu começa a ver outras, mas a maioria das mulheres talvez nunca viu uma outra mulher nua, né? Ou nunca viu especificamente uma vagina, né? Enfim. Então, eu acho que isso é legal, talvez, tu explicar um pouco pra gente, né? Se é comum esse sentimento, né? E como que é? Me conta, o que é a vagina ideal? Existe uma vagina bonita? Uma pepeca bonita? Ou como é que é? Sim. O que as mulheres procuram? Eu acho que essa coisa da comparação, né? Tanto do rosto quanto do corpo, ela é muito frequente hoje em dia por conta das mídias sociais. As pessoas usam filtros para parecer mais bonitas. Sim, a gente tem um padrão, né? De beleza universal, né? Exato. A gente já sabe, isso é bonito, isso não é. Mas mais que isso, eu acho que a gente desenvolveu muitos complexos, né, por conta dessa comparação. Verdade. E a região íntima, eu vou contar pra vocês, a pepeca ideal, ela não existe, tá? Por quê? Como especialista em tratamentos íntimos, eu posso assegurar que não existe uma igual a outra. Então não existe um padrão, a gente tem que respeitar a anatomia e a função. E se tu me permite, eu vou mostrar aqui algumas regiões. Fica super à vontade, tu tá em casa, tu tá numa sala super íntima. Boa, então agora o Papos Íntimos vai ser uma aula de anatomia breve aqui, para quem ainda não se permitiu pegar um espelhinho e dar uma olhadinha lá embaixo, acho que vale a pena a gente conferir. Então aqui algumas regiões. Esse aqui é um molde de vulva. Gente, tudo que tá pra fora é vulva, a vagina é só pro lado de dentro. A gente começa com essa divisão anatômica porque muita gente acha que vagina é tudo. Duvido que vocês saibam, a maioria das pessoas não sabe disso, né? Exato. Então, essa região aqui, que é o introito, que é a abertura do canal, na parte interna, né, tudo que for pra dentro é vagina. A parte externa, esse conjunto de tecidos se chama vulva. Nós temos aqui os lábios internos, os lábios externos. Eu particularmente não chamo de grandes lábios ou pequenos, porque algumas pacientes vão ter o lábio interno um pouquinho mais longo e tá tudo bem, tá? É a configuração anatômica dela. Aqui em cima a gente tem o capuz do clitóris com a glande do clitóris, que algumas mulheres podem ter fimose, então a gente pode ter inclusive essa área recoberta, então algumas mulheres não vão encontrar. Existe fimose feminina também, eu achei que era uma questão só masculina. Não, existe também. Olha, já tive um aprendizado novo hoje. E cerca de 10-30% das mulheres vão ter algum grau de fimose. Então essa pele vai aderindo. Ele impacta no prazer? Diminui o prazer. Porque a gente tem uma pele em cima de um tecido que tem uma inervação muito grande, né, no toque. Então se essa pele tá recobrindo, tem que fazer uma fricção muito maior para conseguir chegar no orgasmo. Tá brincando? E tu já pegou pacientes com essa patologia, dá pra gente dizer? Já. E é fácil de curar? Daí tem que fazer um descolamento ali da região, algumas pacientes inclusive... cirúrgico. Mas ele é simples, tá? Só que ele pode voltar, pode ter recidiva, então algumas pacientes precisam descolar mais de uma vez, mas é muito tranquilo. Tá? Não tem nenhum risco pra vida, mas pra vida íntima, sim, ele vai impactar, porque sim, imagina... provavelmente vai diminuir muito, né? Podendo ter mais prazer, por que não? Né? Bom, seguindo a nossa aula de anatomia, então aqui em cima a gente tem o monte pubiano, que é uma região que normalmente tem gordurinha. Algumas pacientes têm mais gordurinha, outras têm pouca. Quando tem mais, pode marcar na roupa, isso incomoda. E quando tem pouca, pode atritar o ossinho e machucar durante o atrito da relação. Então, tem que ter uma gordurinha na medida ali nessa região, tá? Aqui a gente tem o períneo e a virilha.
essas áreas todas, elas normalmente têm 1 até 2 tons de pele acima da pele da coxa, da pele próxima, que é normal. Só que também, se for muito evidente, ou daqui a pouco a paciente tiver alguma condição metabólica que a pele fique grossinha, pode incomodar. Pode incomodar. E Tá. a parte que tem escurecimento é aqui. Pode ser tudo mais escuro. Principalmente pacientes que têm o cabelo mais escuro, que têm uma tendência a bronzear, tipo o meu tom de pele e cabelo, vão ter uma tendência a ser mais escurinhas nessa região. Eu pergunto porque a gente, dentro do Vag Shop, a gente tem uma procura muito grande por cremes clareadores. Sim. E a Ana costuma dizer assim, que não é bem assim, que não é tudo que funciona. Né? Normalmente ela indica procedimentos com laser, que provavelmente tu vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, né? Então, ela costuma dizer que tem muito mito da gente, vai usar um creme que vai clarear. Então, nem sempre funciona, né? E tem outra questão. Eu até tenho um vídeo que viralizou no TikTok, que eu falei só que existia, né, causas e tratamentos para escurecimento íntimo, perguntava se incomodava, deu 8,8 milhões de visualizações. Vamos deixar, vai estar aqui embaixo, depois a gente coloca aqui na descrição, a gente coloca o vídeo pra... E teve gente respondendo da França, dos Emirados Árabes, teve gente do mundo inteiro respondendo aquele vídeo, e eu entendi que essa aqui é a estética número 1, porque, né? Eu imagino, a gente tem muita, sério, muita demanda de creme clareador, e tanto é que hoje a gente não tem nenhum creme clareador no Vag Shop, porque a Ana ainda não achou um que ela dissesse, não, esse aqui funciona. E como a gente tem essa questão de testar tudo que a gente usa, a gente ainda não encontrou alguém que testasse um produto e dissesse, não, esse aqui realmente é efetivo. Então, o problema do escurecimento na região íntima é que ele é multifatorial. Então, várias coisas podem deixar essa área mais escura. Pode ser pelo atrito do gilete, pode ser por inflamação da cera, pode ser por foliculite, pode ser, inclusive, por resistência insulínica, obesidade. Nossa, tudo tem a ver. Doença de tireoide. Então, assim, primeiro ponto para a gente definir o tratamento é investigar a saúde da paciente. Então não adianta só ir lá colocar um creme clareador se ela tiver uma área de dobra muito grande, porque ela tá obesa. Se a gente não tratar... tem muito atrito também, né? Se a gente não tratar a resistência insulínica dela, que ela pode ter uma condição chamada acantose nigricante, que a pele fica mais aveludada, ela fica grossa e escura. Então, como eu preciso lidar com outras coisas, o melhor lugar pra gente tratar o escurecimento íntimo é no consultório, não é no creminho do TikTok. Não é... E sabe que tu falando isso, Fai, eu comecei a refletir aqui, né? A gente teve uma conversa no outro episódio com a Carol Martins, que ela é educadora física e nutricionista. E ela falou muito da importância da gente cuidar da nossa alimentação, né? Pra gente ser saudável e isso impactar, né, seja na musculatura, em tudo, né? E agora, tu trazendo isso, a gente começa a perceber que a gente não tem mais escolha. Não, eu não vou cuidar disso, eu vou deixar isso pra cuidar mais lá na frente. Não tem mais escolha, a gente tem que cuidar de tudo como um todo. Porque vai refletir, seja ali, seja lá em outro lugar, seja no cabelo que a gente vai perder, seja a unha que não vai crescer. Então, assim, não tem escolha, a gente precisa ser saudável, né? Tem a questão interna inflamatória, que às vezes a gente tem uma dieta que não é tão boa, ou os hábitos não são tão saudáveis, e tem a questão externa, o que a gente passa na pele, que vai interferir também, né? Isso vale para o rosto e vale para a região íntima, porque a pele da vulva é uma pele igual a qualquer pele do corpo, né? A parte aqui da mucosa, sim, vai ser um tecido um pouco diferente, mas a pele, a gente pode fazer os mesmos tratamentos que a gente faz no rosto. Então eu posso aplicar laser, eu posso utilizar laser que tenha o pigmento como alvo, eu posso fazer procedimentos injetáveis, tanto para estímulo de colágeno quanto para volumização. Tudo que eu faço no rosto se aplica aqui também. Então é uma área segura para procedimento estético. Que legal, tá? Mas agora me conta, agora tu entrou onde eu queria chegar. O que é que as mulheres fazem? O que é que a gente tem de possibilidade de fazer assim, tendo em vista que eu não tenho uma queixa, mas eu quero melhorar, né? Que é aquela coisa, a gente vai na dermato, deve ter várias pacientes assim, eu tô bem e tal, mas eu quero ficar melhor. Lá embaixo, como é que é? Assim, o que dá pra gente fazer? O que dá pra melhorar? Com o processo natural de envelhecimento, o tecido todo vai atrofiando, ele vai ficando, né, mais fino. A gente tem redução dos coxins de gordura, que são aqui umas estruturas que parecem uns dedinhos, que tem um saquinho envolvendo uma gordura dentro. Esse saquinho ele murcha com o processo de envelhecimento, ou, né, agora na era dos
medicamentos emagrecedores, né? A atrofia nada mais é que a redução do tecido pelo envelhecimento, que ele vai perder elasticidade, circulação, vai perder a função. O clitóris, em particular, ele envelhece também e ele não é só esse botãozinho aqui, a gente tem uns prolongamentos internos que tem tecido nervoso e vascular. E ele murcha com o processo de envelhecimento, com o passar do tempo. E como ele também murcha, ele vai perder a função. Então o prazer diminui pela atrofia. A gente tem um protocolo de laser para amplificação do clitóris para melhorar o prazer feminino com o envelhecimento. Que legal! Então tem muitas coisas que a gente pode fazer para revitalizar esse tecido e fazer com que a arquitetura celular, né, se reestruture para ter uma função e também uma estética semelhante a como era na juventude. Mais nova. Então, assim, em resumo, a gente pode renovar o rosto e a gente pode renovar lá embaixo, né? Podemos e devemos, porque isso não altera só a estética, isso vai ter um impacto na função. E aí a gente entra na parte também dos lasers internos para o canal vaginal, que eles vão melhorar a incontinência urinária por deixar o tecido mais firme, por ter mais colágeno, né, mais vasinhos ali irrigando a região. Também melhoramos a lubrificação, porque a gente reestrutura todas as células e com isso a gente passa a ficar mais úmida ali, as pacientes principalmente que já estão apresentando sintomas do climatério da menopausa. E a gente também melhora o pH e a microbiota. Com isso, pacientes que têm candidíase de repetição também vão ter benefício com laser dentro do canal. Olha, isso eu não sabia, isso é novidade pra mim. Até porque isso é uma coisa que a gente ouve falar muito, principalmente dentro do nosso universo do Vagina Sem Neuro, é candidíase de repetição. Isso é um tema que... Uma pena que eu não conversei com a Carol, a Nutri, sobre esse assunto, mas eu sei que tem muito a ver também com a questão da alimentação, que vai refletir. Mas a questão é, tá posto, tá ali, como é que a gente faz para resolver? Então a gente tem ferramentas além de tomar um remédio, a gente tem então outras opções que ajudam. Tem pacientes que precisam às vezes fazer uso de antifúngico via oral todo mês. Né? Chega ali o período menstrual, altera a flora e acaba tendo um crescimento da população de cândida. Tem pacientes que precisam usar probióticos, tem pacientes que têm constipação e também tem essa flora mais alterada. Então assim, a gente tem que entender quem é a paciente, mas o laser, ele vai sozinho fazer fotobiomodulação do fungo, ou seja, ele vai diminuir o fungo ali da região, porque a gente é colonizado por cândida. O problema é quando tem... Em excesso ou em excesso. E eu tenho pacientes que fizeram a sessão do laser, eu sempre digo assim, tu vai fazer 3 sessões com intervalo de 1 mês. A maioria faz uma sessão e já resolve. E fica 1 ano, 2 anos sem crise. Que legal. Então assim, mesmo a gente, às vezes, eu particularmente não vou indicar uma dieta, posso indicar probióticos, mas a parte nutricional, intestinal, não é bem a minha área, eu trabalho em conjunto com outros profissionais. Mas mesmo eu não atuando diretamente na causa, eu consigo com o laser melhorar a consequência. Sim, mas é muito importante isso, né? Porque como a gente falou, se tu não resolver a tua alimentação, tu talvez vai ter repetição disso. Mas ok, tu ainda não resolveu, como é que tu resolve o problema? Tu vai ter que ficar tomando um antifúngico por quanto tempo, né? E eu acho que a tecnologia é isso, né? Que bom que a gente tem acesso, porque a gente consegue, a gente sabe que a gente precisa resolver lá, mas até a gente resolver a fundo, a gente tem outras formas, né, da gente chegar a... enfim, alguma solução. Que legal. E Fai, o que é o procedimento que tu mais faz no consultório hoje? O que tu é mais procurado, assim, independente se é para questão estética ou se é para questão mais funcional, enfim, o que é que tu mais faz? Na região íntima, o que eu mais faço é laser. Tá? O laser... enfim, ele tem várias aplicações, a gente pode tratar essas questões funcionais que eu já mencionei, da incontinência, da secura, da cândida. Tem também uma doença autoimune da região íntima, da parte externa da região íntima, que é o líquen escleroso, que é uma doença que ela vai deixando todo o tecido atrofiado e pode inclusive ter um fechamento do canal vaginal. Nossa, é muito sério isso. É bem sério. E como é uma doença inflamatória, ela aumenta o risco de ter um carcinoma de vulva. Gente! Então, eu preciso atuar precocemente para não mudar tanto a arquitetura e não ter risco de uma doença maligna na região. E tanto o laser quanto os injetáveis, eles têm um papel bem importante, porque antigamente a gente só tinha corticoide tópico para aplicar ali. E ele melhora muito
aumentando o intervalo entre as crises de líquen escleroso. Que legal. É bem interessante. E essa procura que tu tens, tu percebe que ela é mais funcional ou mais estética? Assim, dá pra ter uma ideia de percentual? A parte estética vem crescendo bastante, porque as mulheres, elas estão descobrindo também, né? Se olhando mais, e também a gente tem mais informação de que, bom, podemos melhorar a flacidez dos lábios externos, do monte pubiano, podemos dar um pouquinho de volume, porque o volume aqui na região ele também é um pouco funcional. Quando eu perco o volume, o introito vai ficando exposto. E se eu fecho um pouquinho com o volume, também protege melhor a região anatomicamente. Sim, uma coisa ajuda a outra, né? Exato. Então, eu acho que a busca estética ela vem crescendo e a busca funcional ela já está mais estabelecida. Né? As pacientes já sabem que podem melhorar a função, não só com laser, mas com uma cadeira que a gente tem lá, que faz um trabalho parecido com o que vocês fazem. Ai, eu testei do essa contrai e cadeira! solta. É o máximo! Quantas contrações ela faz? Conta pras gurias. Cadeira... É incrível, sério. Sabe passe de mágica? É essa cadeira, não é? A cadeira, ela faz um pompoarismo gigante, sem estímulo cerebral, porque é um campo eletromagnético que ele é gerado por uma torre e ele vai ser direcionado no centro da cadeira. Tem uma bobina ali que eleva. Então, a gente só senta, né, na cadeira. E fica esperando. E fica ali. Ela trabalha pra nós, não é o melhor dos mundos. Exato. Pai. E o canal vaginal, toda a musculatura do assoalho pélvico, ela vai ser contraída em conjunto. E a gente faz 11.200 contrações supramáximas. 11.200 contrações. Gente, vocês sabem o que é isso? A gente não falou na conversa quando a gente quase não falou de pompoarismo. Mas o pompoarismo, ele é o quê? É apertar a musculatura íntima e soltar. Então é aquela sensação que a gente faz. Explica melhor pra ela. Segurar o xixi. Esse conjunto de fibras é como se fosse uma cadeira, né? Que tá embaixo da nossa pelve segurando os órgãos ali dentro. E ela vai ter 4 funções. Que é a função da manutenção dos órgãos no lugar, né? Que a gente não tenha prolapsos, que não tenha bexiga caída, não tenha, né? Segurar tudo ali, né? Segurar um conjunto de órgãos, né? Então, ela tem esse papel mecânico. Ela também vai ter uma função para continência urinária e para continência fecal. E o espasmo dessa musculatura durante o orgasmo, ele acompanha, né, aquela liberação daquela onda de prazer. Então tem uma função sexual também, que quando a gente está mais fortalecida, a gente sente mais, circula mais sangue, tudo funciona melhor. Então essa cadeira, ela ajuda principalmente mulheres que não sabem fazer o contrai e solta. Ele dá um reset na musculatura, fortalece, e eu acho legal associar. O paciente faz as sessões da cadeira e depois em casa ela vai continuar fazendo a musculação íntima dela. É complementar uma coisa da outra, né? Exato. Eu costumo dizer que é como tu fazer o exercício na academia, tu vai lá, tu treina, e tu chega em casa e tu suplementa. Exato. Então é quase isso, né? E é bem interessante porque o que eu observo é que fazendo a cadeira junto com o laser, as pacientes que têm aquele quadro inicial de incontinência urinária resolve, né? Tem pacientes que vão precisar de um procedimento cirúrgico, que é mais grave, mas as pacientes que estão começando a ter aqueles pequenos escapes de xixi, a gente consegue segurar e prolongar esse tempo aí para fazer um procedimento cirúrgico até evitar uma cirurgia. E sabe que eu vou complementar uma coisa aqui que a Fai está dizendo. A Fai é sempre muito profissional, trazendo questões assim bem técnicas, bem profissionais de saúde, né? Mas eu vou trazer um pouquinho do outro lado do que a gente ouve ali dentro do Vagina Sem Neura. Tá legal, tá lindo isso, mas no fundo a gente fala, não, mas vai ajudar a questão, vai ajudar a não ter continência urinária, né? Mas no fundo o que as mulheres querem é o quê? Aprender a fazer o movimento para, na hora H, conseguirem usar aquele movimento para dar mais prazer pro parceiro, não é isso? Não só dar mais prazer, mas sentir mais prazer também, né? Quando tu faz a contração durante a relação, tu sente mais, tu acaba, né, massageando por dentro. E, inclusive, eu tenho pacientes que recebem elogios dos parceiros depois da cadeira, que tudo fica mais firme, né? Porque a falta de tonificação dessa musculatura, ela também
vai deixar tudo mais frouxo. Então os tecidos ficam mais firmes e todo mundo sente mais. Que legal. Sabe que eu acho que essa questão de saúde enfim, de intimidade, de sexualidade, elas são coisas que elas caminham juntas, né? E o objetivo até da gente estar aqui hoje conversando é a gente entender isso, né? Que não adianta a gente olhar para um lado da nossa vida e a gente não olhar para o outro, né? Tu pega então, eu vou lá, vou focar na minha carreira, eu vou esquecer do meu marido, ou eu vou lá, vou focar em fazer do meu casamento e não vou olhar para o meu trabalho, né? Então tudo é uma coisa que depende da outra. E quando a gente desenhou esse projeto que tu tá aqui me ajudando a colocar em prática, era justamente isso, como que a gente faz para tornar mais mulheres seres humanos completos, né? E a gente conseguir olhar para todas essas instâncias da vida, né? E é muito legal a gente saber disso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu sei que a gente já tá um tempão aqui conversando e tá tão gostoso, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão dos procedimentos. Como que funciona? Assim, me diz em linhas gerais. Custa caro? Dói? Me dá um overview. Eu sei que cada um, tu vai me dizer, não, mas cada um tem o seu, né? Mas como é que funciona isso? Porque às vezes, eu até pouco tempo atrás, quando falava em procedimento íntimo, eu achava que era assim, era cirurgia, sabe? Que não tinha muito, assim, foi muito novidade pra mim saber que um laser, ou um preenchimento, isso tudo a gente pode fazer lá. Mas traz um pouco pra nós como é que é, assim, tem recuperação, não tem, dá pra fazer num dia, quanto tempo aparecem os resultados, assim, só pra gente ter uma ideia do que a gente pode conhecer por aí. Bom, os procedimentos, então, eles têm os cirúrgicos, que aí o principal deles é a ninfoplastia, que é diminuir o tamanho dos lábios internos. Esse procedimento é feito em ambiente hospitalar, vai ter que ter um período de recuperação. Tu faz? Eu não faço. Não, eu tenho uma amiga cirurgiã parceira que faz. E esse procedimento, ele vai ter uma necessidade de uma recuperação um pouquinho mais delicada. Então, assim, 30 dias sem relação sexual, um período ali que não pode fazer exercício físico, principalmente corrida, né, andar de bike, coisas assim que possam ter muito atrito na região, porque os pontos vão cair. E é um procedimento mas ele não é muito utilizado hoje em dia, ou ele é muito comum? Tem muita busca, tá? Mas esse procedimento, então, ele vai ter todo um preparo, a pessoa vai ter que organizar a vida pra conseguir fazer. É uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, como qualquer outro, né? Exato. Mesmo que seja estético, tu vai fazer uma lipo, vai colocar uma prótese e tu vai ter que ter um preparo, né? Exato. Não tem como escapar disso, Tem que organizar a vida pra fazer. Os procedimentos de consultório, que são os lasers, a cadeira, os procedimentos injetáveis, faz e vai pra casa. Não tem necessidade de internação, assim. É muito tranquilo. Que legal. O laser, normalmente, o dentro do canal vaginal, né? Ele é indolor, tá? Então, a gente não tem fibra de dor dentro do canal vaginal. Ele é muito tranquilo, muito bem tolerado. Na parte externa, como ele belisca um pouquinho, dá aquela sensação de queimadinho, um calorzinho, eu sempre aplico um creme anestésico e as pacientes toleram muito bem. Tá? Sim, então são procedimentos que basicamente não sente dor. Não sente dor. A única coisa que eu peço, como eu aqueci a mucosa, é que a paciente faça um repouso da vida sexual pelo período de 5 dias, né? Mas pode ir na academia, pode trabalhar, pode viajar, pode fazer o que quiser, tá? Não tem nenhuma contraindicação. Os procedimentos injetáveis, normalmente eu passo creme anestésico também e faço uns botões de anestésico injetável. Então arde um pouquinho na hora, mas depois já não sente mais, fica tudo anestesiado, como os procedimentos faciais. Sim, é a mesma coisa, quando tu vai fazer um botox, tu sente uma picadinha, Exato. Aí tu vai fazer um preenchimento, vai dar mas depois passa, Depois passa. E esses procedimentos também, evitar a relação pelo período de 5 dias, mas assim, dia seguinte pode ir na academia. Pode trabalhar, pode dar uma palestra, pode fazer o que quiser. Não tem contraindicação. Não tem, porque ele não vai ficar dolorido ali na região. Na maioria das vezes, algumas pacientes podem ficar com algum hematoma, ficar mais sensível, mas a maior parte das vezes a gente não tem problemas, porque é tudo muito seguro, ou as estruturas mais
delicadas, elas ficam abaixo do coxinho de gordura. Então aqui na superfície é muito tranquilo. Não sente nada praticamente. Não sente nada. Simples assim. Simples. Outra coisa que eu não comentei que dá pra fazer é toxina botulínica para vaginismo, né? Pra relaxar a musculatura naquelas pacientes que têm aquela contratura grande, que não conseguem ter relação. Vaginismo, pra quem não sabe, é aquele, a gente chama, né, de vaginismo quem tem dor na relação. Então até a gente conversou um pouquinho no episódio que a gente fez com a Ana. Ela explicou um pouquinho sobre isso, e a gente até falou que em alguns momentos da vida pode ser que aconteça, seja um pós-parto, né? Ou algum trauma até emocional, né? As pacientes acabam contraturando ali. Junto com os dilatadores que vocês trabalham, a gente pode também colocar a toxina botulínica para relaxar essa musculatura e permitir que a paciente consiga progredir com os dilatadores. Que legal, isso eu não sabia. Bem legal. Procedimento novo. Que legal. E que mais que faltou? Bom, peelings são muito tranquilos também, é a mesma recuperação do rosto. A princípio, os tratamentos eles são muito bem tolerados, os pacientes não têm grandes desconfortos, né? E assim, questão de custo vai depender do que a paciente vai precisar. Fazer, né? Mas eu sei que tem vários procedimentos que são super acessíveis, tem outros que vai depender também da questão da quantidade do produto que tu vai usar, então é muito relativo, né? Mais ou menos o que a gente vê para procedimento facial. Isso. Tá certo? Bom, Fai, adorei as suas dicas. Antes de qualquer coisa, eu quero entrar agora. Eu sempre falo que sala íntima ele tinha que ter um momento especial. E o momento especial já que é sala íntima, a gente vai falar sobre algum assunto íntimo. Esse assunto íntimo não quer dizer que vai ser um assunto voltado para a sexualidade ou para a intimidade, ele vai ser um assunto íntimo que ele vai falar de ti. Talvez o que tu ainda não falou na internet ou algum assunto que tu não esteja habituada a dividir com as outras pessoas. Então eu te pergunto, tu tá preparada? Vamos lá, não tem problema nenhum. Tô aqui pra gente trazer tudo pra vocês. Então, eu tava pensando muito, porque assim, é muito difícil perguntar pra Fai sobre questões íntimas que vão ser íntimas para ela, porque ela é uma pessoa que está habituada a falar sobre intimidade. Mas ela não fala da intimidade dela, ela fala da intimidade das pacientes, ela fala como uma super profissional tecnicamente, mas e dela? Então a minha pergunta é sobre a Fai. Eu quero saber, Fai, baseada no que a gente conversou hoje, eu imagino que tu, como profissional, já deve ter feito vários procedimentos desses que tu faz nas suas pacientes, certo? No rosto, no corpo e lá embaixo também. Então eu quero perguntar daqueles lá de baixo, tá? Vamos! Eu quero saber, Fai, quais os procedimentos tu fizeste e eu quero saber quais deles, se teve algum, que tu recebeu algum elogio ou que tu recebeu algum comentário de algum parceiro que tu teve e como que foi essa sensação? Então, gente, eu já fiz laser, tá? Eu já fiz Radiesse, que é um bioestimulador de colágeno pra parte externa, o laser interno, e eu já fiz a cadeira em cela diversas vezes. E deixa eu abrir um parênteses, que idade tu tem, Fai? Eu tô com 40. 40, então assim, a Fai já fez tudo isso, então quer dizer que antes dos 40 a gente já pode... Tem idade? Não tem idade, tem necessidade. Perfeito. Então eu tive um emagrecimento importante, precisei fazer um estímulo de colágeno para flacidez. O laser eu confesso que eu fiz para testar, mas eu gostei porque ficou tudo mais firme. E a cadeira também eu fiz porque todo mundo precisa fazer exercício íntimo. A cadeira eu deveria fazer desde sempre, né? Exato. Na Tailândia as meninas aprendem com as mães a fazer pomparismo pra vida, né? Eu sempre falo que a gente deveria ter aprendido quando a gente era criança já o pompoarismo, né? Porque, enfim, além da questão sexual, tem muita saúde em função disso, né? Exato. Bom, mas vamos seguir, era só um parênteses. Agora segue aí no nosso entre nós. Já não somos mais in natura, então já fiz alguns procedimentos. Mas o que me chamou mais atenção foi que eu tinha um namoradinho e eu fiz a cadeira em cela antes de encontrar com ele. E a cadeira em cela te deixa firme, né? E ficou tão firme que ele virou pra mim e falou: eu sou só um ser humano. Que máximo! Então assim, eu recomendo fortemente. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia, pobrezinho. Amei! Eu sou só um ser humano. Exatamente, e a cadeira te deixa super poderosa.
Então, Fai, tá, e agora assim, ó, conta pras gurias como é que elas fazem pra te encontrar, como é que elas fazem pra fazer uma avaliação. Tu já falou que tu atende aqui em Porto Alegre, mas existe possibilidade de quem não mora aqui fazer esses procedimentos contigo ou com algum parceiro em alguma outra cidade. Explica um pouquinho pra nós agora como é que... Bom, agora tu falou de tudo, agora sim, as gurias vão querer sair correndo pra fazer, né? Principalmente a cadeira, né? A cadeira. Bom, gente, atualmente eu atendo aqui em Porto Alegre, eu atendo no Instituto Burma e Bastos. Eu faço consultas online para pacientes de fora que têm interesse de vir a Porto Alegre para consultar comigo. Eu já tive pacientes que vieram de vários lugares do mundo, né? Porque tem pessoas que têm familiar aqui, ou daqui a pouco se organizam. Eu tive uma paciente que ela era comissária de bordo, ela vinha para Porto Alegre, dava um jeito de chegar aqui. Achava uma escala. Exato, para fazer o tratamento. Então a gente tem essa possibilidade de fazer uma avaliação online, uma pré-avaliação, né? Porque, claro, eu sempre faço o exame físico presencialmente, isso não tem como a gente fazer de outra forma. Sim, né? E é algo que não vai... Exato. A IA não vai resolver. Não vai resolver. A tecnologia não vai aproximar, não tem muito o que fazer. Exato. Né? E em outras cidades aqui do Brasil, eu tenho colegas que também trabalham com rejuvenescimento íntimo, dependendo se a pessoa não tiver como vir a Porto Alegre, eu consigo indicar alguns colegas também muito competentes. E entre em contato comigo, se tiver alguma dúvida, a gente pode responder ali pelo direct do Instagram. Eu vou deixar aqui, então, o @ da Fai, o contato também lá do Instituto Burma e Bastos, para vocês agendarem consulta. E qualquer dúvida também que venha a surgir, esse foi só a nossa primeira conversa com a Fai. Eu tenho um interesse bem grande, né, e um desejo de seguir aqui com outras conversas, e eu quero chamar de novo a Fai, se ela aceitar o meu convite. Com certeza. Pra gente falar sobre outros temas, e o que vocês quiserem saber, comentem, deixem as dúvidas de vocês, que a gente organiza, né? A gente tá aqui juntas em Porto Alegre, pertinho, é bem fácil da gente agendar e conversar de novo, e marcar um dia pra gente bater um papo. Com certeza, foi um prazer estar contigo hoje. Eu adorei, obrigada. Bom, então agora que a gente chegou ao fim de mais esse episódio, eu convido vocês a clicarem aqui embaixo, se inscreverem no canal e não esquecerem de ativar o sininho para vocês ficarem ligadas em todos os episódios que a gente for lançar. E aproveita e já encaminha esse vídeo para mais mulheres que possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigada e até o próximo Sala Íntima. Mas você trabalhou na área de turismo? Nunca fiz estágio, porque precisava pra faculdade, mas assim, ó, eu tinha horror. Porém, não tem marketing melhor que o boca a boca. Eu tava cansada da loja. Eu tava cansada de vários fatores. Primeiro, o econômico. Segundo, o climático, que também já não é mais a mesma coisa que era antes. E eu não achava os modelos que eu gostava. Eu fui lá e criei. Mas o nome blogueira surgiu dos blogs. Eu nunca soube me maquiar, sabia? Muito bem, assim. Nunca soube fazer maquiagem. Eu vou falar aqui, não sei se ele vai assistir, vai ficar puto comigo, azar é dele. Eu ia pra aula fazer o quê? Vender roupa. Eu ia fazer turismo.